Quero aproveitar esse momento e conhecer você que nos visita nessa noite. Você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Queria que você fizesse um sinalzinho assim, ó, com a sua mão para a gente te conhecer. Amém. Seja bem-vindo. Deus abençoe. A gente fica feliz, alegre de receber vocês aqui nesse lugar. Podemos celebrar o Senhor junto, cultuar o Senhor juntos também. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ter você aqui e poder cultuar o Senhor junto com você. A gente costuma dizer que aqui na comunidade nós somos uma família verdadeira e grande também, e que você possa sentir a vontade no meio dessa família grande, porém verdadeira, tá bom? Deus abençoe, obrigado por você ter vindo. Você deve ter recebido lá na entrada um folhetinho, e esse folhetinho ele fala um pouco mais sobre a comunidade, outros momentos, outros ambientes que a gente tem, e a partir desse folheto, que a gente chama cartilha, você pode se orientar e procurar mais informações, fazer parte de uma célula, participar da rede jovem, participar da rede de mulheres, de homens, de famílias também, e receber orientações também para a sua vida, para a sua caminhada. Quero que você saiba que nós estamos à sua disposição para te ajudar e auxiliar nessa caminhada em nome de Jesus. Amém? Então, seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje é uma noite alegre, especial para nós. Algumas pessoas passam por despercebidas e outras pessoas acham que até bobeira esse tempo, esse período. Nessa madrugada, exatamente 1h30 da manhã, começou uma nova estação, a estação do outono. Saímos da estação do verão, que começou dia 20 de dezembro, e estamos hoje na estação do outono. E a estação do outono tem algumas coisas que vão trazer para a gente. Algumas coisas você já sabe, né? A temperatura vai começar a diminuir, a gente vai começar a ficar em um períodozinho mais fresco, as chuvas vão começar a chegar, a brisa também. No Jornal Nacional, acho que foi no sábado à noite, se eu não me engano, o pessoal lá da previsão do tempo falou que vai ser tempo de um pouco de nevoeiro, assim, em função da temperatura que está diminuindo, está baixando. Então, o clima vai mudar, mas não é só o clima que vai mudar. Você está aqui nessa noite e o Senhor quer te orientar, te mostrar algumas informações, que além do nosso clima, além da atmosfera que vai sofrer algumas mudanças, algumas alterações, algumas mudanças vão acontecer na sua vida também. Mudança de estação é tempo de mudança de fase, é tempo de mudança no ambiente, é tempo de mudança no clima. Mas não só no ambiente do planeta Terra, da cidade de Macaé, do Rio de Janeiro, do Brasil, mas do ambiente que nós vivemos também. No ambiente da nossa casa, no nosso lar, no ambiente do nosso trabalho, no nosso ambiente também, no nosso interior também. É tempo de mudar também o clima. E não é só o clima, o sol lá fora, a temperatura, a chuva, a umidade do ar, não são só essas coisas que vão mudar, não. O clima vai ser mudado na sua vida também. Vivemos um tempo de incertezas, vivemos um clima de ameaças, de preocupação, vivemos de um ambiente de tanta pressão nos últimos meses, nos últimos anos, e eu creio que o Senhor vai mudar esse clima e esse ambiente nas nossas vidas. Assim como essas orações que nós temos feito, repetimos ela mais uma vez, temos clamado aqui no culto de celebração, temos clamado nas nossas células, temos clamado nas nossas casas, temos clamado nas nossas reuniões de oração, e temos clamado e não vamos cessar de clamar, não vamos cansar de orar pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, por Macaé, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, e nós cremos que as nossas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor. E dentro disso eu creio que o Senhor vai trazer junto com essa estação, eu tenho orado por isso, junto com essa estação o Senhor vai trazer uma nova fase sobre as nossas vidas. Assim como o ambiente vai mudar agora no outono, o ambiente nas nossas vidas também vai mudar. Assim como o clima vai mudar agora no outono, eu creio que o clima no Brasil, no Rio, em Macaé, vai mudar. E o Senhor vai trazer um novo clima em nossas vidas. E as estações, elas estão totalmente ligadas ao tempo. O tempo, ele vai ditando o momento das estações. E o tempo, essa palavra tempo vem do original, do grego, que chama kairos. O original dessa palavra tempo vem do grego, que é kairos. E kairos em grego não significa só tempo. Significa tempo oportuno, tempo de oportunidades.
e tempo decisivo, tempo de tomar decisões. Então, Kairos significa tempo decisivo e tempo oportuno. E começa agora uma nova estação. E eu creio que começa um tempo decisivo, meses decisivos que virão nas nossas vidas, na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa família, para as nossas vidas de uma forma geral. E eu creio em tempos oportunos também de Deus sobre as nossas vidas. E eu creio que todas essas orações estão sendo revertidas, transformadas em resposta para essa nova estação, essa nova fase, ambiente, e esse novo tempo, esse novo Kairos que começa sobre as nossas vidas. Deus criou o sol e a lua. Lá em Gênesis 1 diz que Deus criou o sol e a lua e colocou eles para governarem o dia e a noite. Deus deu autoridade ao sol para governar durante o dia. E Deus deu autoridade à lua para governar durante a noite. E é o sol quem marca, quem dita o tempo durante o dia. E é a lua quem dita o tempo durante a noite. A Bíblia fala que são dois grandes luzeiros que Deus construiu. O primeiro, o maior deles, o sol para governar o dia. E o menor deles é a lua para governar a noite. E eles obedecem o tempo, o Kairos do Deus que é atemporal, do nosso Deus. O nosso Deus dita esse tempo. E o sol e a lua obedecem ao tempo de Deus. Obedecem ao Kairos de Deus. Então, quando começa agora um tempo novo, não é somente porque o sol mudou de posição, a Terra está cumprindo a sua função de rotação, de translação, não é isso. É porque atrás do sol, atrás da lua, existe alguém que está acima do tempo, alguém que é atemporal e que comanda o tempo e que disse para o sol e disse para a lua: agora vai começar uma nova fase, agora vai começar um novo tempo, agora vai começar um novo Kairos, um tempo decisivo e um tempo oportuno na vida do meu filho e da minha filha. Então o sol e a lua obedecem e começam a se movimentar, começam a se posicionar onde precisam se posicionar, para trazerem esse novo tempo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Então o sol e a lua governam o dia e governam a noite. E assim, passando os dias, governa também os meses. Passando os meses, completam as estações. Passando as estações, completam os anos. Mas tudo começa com o dia e com a noite. E a Bíblia chama esse episódio de viração. A Bíblia diz lá desde o livro de Gênesis que Deus visitava Adão lá no jardim na viração do dia. Quando começava a virar o dia, quando o dia se transformava em noite, quando a noite se transformava em um novo dia, havia visitação de Deus sobre Adão. Então a Bíblia chama esse momento que a gente muda de tempo, muda do dia para a noite, da noite para o novo dia, que mudam as semanas, que mudam os meses, as estações, que mudam os anos. Deus chama esse tempo de viração. E essa palavra, esse nome, ela pode ser simbolizada muito bem. Talvez você já tenha visto esse símbolo. Aqui é uma ampulheta, é o primeiro instrumento que o homem criou para a medição do tempo. E com esse instrumento aqui a gente pode entender perfeitamente o que quer dizer essa palavra de viração. Eu quero que você entenda que hoje, 1h30 da madrugada, não começou só mais uma estação. Não começou só um dia após o outro. Começou um novo tempo. Porque Deus está presente na viração. Ele visitava Adão e Eva lá no jardim, no momento da viração. E a viração, quando o novo tempo começa, esse material está aqui na parte de baixo. E o tempo já acabou. E para que comece o novo tempo, a gente precisa virar essa ampulheta. E quando nós viramos, esse material começa a cair, descer para essa parte inferior aqui. E esse movimento que nós fazemos, nós estamos virando esse objeto. E essa é a viração. A partir daí nós podemos entender o que Deus está dizendo, quando saía do dia para a noite, quando a noite chegava em um novo dia, o que quer dizer a viração. Se simplesmente começar um novo dia é uma viração, começar novos meses também é uma viração, começar novas estações também é uma viração, começar novos anos também é uma viração. E nós precisamos estar atentos a essa viração, porque nessa viração existe um novo Kairos, existe um novo tempo decisivo, um novo tempo oportuno sobre as nossas vidas. Junto com esse novo tempo, Deus abre oportunidades nas nossas vidas. É tempo de término de algumas coisas e tempo de início, de princípio de outras coisas. É tempo de término do dia que passou, essa madrugada, meia-noite, virou, houve essa viração. Então o sábado acabou e a meia-noite começou exatamente o domingo. Então foi o término do sábado e o início do domingo.
assim também é sobre as nossas vidas. No momento da viração, no momento em que Deus define esse tempo, dá uma ordem para o sol, dá uma ordem para a lua, para que eles se movimentem, se posicionem, Deus está virando o tempo, virando o Kairos lá no céu. E Ele está determinando que está começando um novo tempo sobre a sua vida. E Ele está dizendo que é término de algumas coisas, é fim de algumas coisas na sua vida, mas é começo de outras coisas na sua vida. Eu creio que junto com essa estação de outono que chega agora, Deus vai colocar fim em alguns tempos que de repente você não estava gostando, que de repente não estava sendo prazeroso para você, que de repente não estava sendo oportuno para você. Deus vai colocar fim nesse tempo sobre a sua vida. E junto dessa nova estação, eu também creio que Deus vai trazer como princípio, como início de um novo tempo sobre a sua vida, novas oportunidades, novos momentos decisivos, novos momentos oportunos, a qual você vai poder ter acesso sobre a sua vida. Portais se abrirão nesse tempo sobre a sua vida, porque a viração do dia chegou. E eu me alegro porque lá no jardim, Deus só visitava Adão e Eva uma vez por dia, só no momento da viração. E eu me alegro porque hoje nós podemos receber uma visitação intensa nessa viração, quando a gente começa agora um novo mês, um novo ano, uma nova semana, uma nova estação, a gente recebe uma presença, uma visitação do Senhor. Mas Ele não vai embora, Ele fica conosco, Ele permanece conosco. Porque Jesus deixou o Espírito Santo como Consolador para estar conosco a todo o tempo. Então você pode se alegrar, porque conforme essa presença vem nesse tempo de viração, nesses princípios, nesses inícios, nesses kairos decisivos e oportunos, essa presença de Deus vem, desce sobre a nossa vida, mas não tem intenção de ir embora, quer continuar, permanecer comigo e com você, permanecer sobre as nossas vidas. Amém? A natureza entende muito bem esse início de uma nova estação. A natureza sabe muito bem como que funciona todas as coisas. E ela não só entende, como ela reage também diante de uma nova estação, de um novo tempo que começa. Você pode perceber que quando começa uma nova estação, a temperatura vai mudando. E não só a temperatura, mas a umidade, por exemplo, os ventos mudam, a radiação solar também muda, os níveis dos mares, dos oceanos também mudam, as folhas das árvores começam a cair e depois começam a brotar. Algumas árvores começam a dar fruto nesse tempo, outras cessam os frutos nesse tempo. Alguns animais migram de um lugar para o outro, principalmente as aves, e eles entendem e reagem a esse novo tempo do Senhor. Tudo isso orientado, baseado pelas estações, porque a criação obedece o seu Criador. E a criação sabe que o Criador está lá atrás do sol, atrás da lua, governando, liberando poder, autoridade por trás do sol e da lua, e determinando o tempo através do sol e da lua. E sabendo disso, a criação, elas seguem, se orientam através desse sinal que Deus deixou. E eu deixei uma cartinha aí com vocês que eu queria pedir para que você leve para casa, leia com carinho. Se você já leu, amém, pode reler depois, mas se ainda não leu, que você leia essa cartinha. E aí nessa mensagem, nessa carta eu falo sobre isso. Os pássaros, eles estão voando com um rumo, com uma direção, porque estão sendo norteados, estão sendo direcionados pelo Criador, estão sendo direcionados para aquele que o criou. E eles seguem para um lugar certo, num tempo certo. E nós, muitas das vezes, temos voados, desnorteados nas nossas vidas, porque não temos seguido a orientação do nosso Deus. Não temos seguido a orientação do nosso Criador. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te orientar, para te direcionar e colocar um rumo na sua vida, colocar uma direção na sua vida e te levar para o lugar onde Ele quer que você esteja, no lugar, na situação, na posição que Ele quer que você esteja sobre a sua vida. Amém? Eu quero que você entenda que acontecem mais mudanças quando nós trocamos de estação, por exemplo, do que quando nós trocamos de ano. Você sabia disso? Pega o mês de dezembro e compara ele com o mês de janeiro. Pega esses parâmetros que eu citei aqui, temperatura, vento, umidade, radiação solar, nível do mar. Você mede isso em dezembro, depois volta a medir em janeiro. Embora sejam 2 anos totalmente diferentes, mas esses parâmetros vão ser muito próximos, vão ser muito perto. Mas agora, mede esses parâmetros agora em março, e no mês que vem, em abril, volta a medir. Você vai ver a diferença que vai ocorrer na temperatura, na umidade, na radiação solar, nos níveis dos oceanos. Por quê? Porque a criação, a natureza entende que começou
um novo tempo, começou uma nova estação. E se direciona, se posiciona de acordo com o que o Criador está orientando. O que eu estou dizendo para você é que um ano novo é muito importante. Mas a cada dia que começa nas nossas vidas, a cada mês que começa nas nossas vidas, e a cada estação que começa nas nossas vidas também é muito importante, porque é tempo de término de algumas coisas e início de outras sobre as nossas vidas. É tempo de Deus mexer com o Kairos, com os tempos decisivos e oportunos sobre as nossas vidas. E eu quero que você entenda que hoje está começando esse novo tempo sobre a sua vida. Está começando um novo Kairos, aonde Deus vai trazer tempo decisivo e oportuno sobre a sua vida. E esse momento, ele é muito importante para a gente. É uma estação especial, particular, porque é a primeira estação do ano de 2016. Talvez você diga assim, não, a primeira estação foi o verão. Não. O verão ele foi uma estação do ano passado, de 2015, porque ele começou em dezembro. Então ele começou no ano passado. A primeira estação desse ano, tá um pouquinho fraquinho aqui por causa da luz, mas nós temos um banner ali na lateral, temos outro lá na saída. A primeira estação do ano é o outono. Depois segue o inverno, depois a primavera e por último o verão. Então é a primeira estação desse ano. O que quer dizer isso? Que é a primeira viração, é a primeira grande viração do tempo que Deus traz nesse ano de 2016 para mim e para você. Deus prometeu que seria um tempo excelente. Esse é o ano da excelência nas nossas vidas. E talvez você diga assim, pastor, ainda não comecei a viver esse tempo excelente. Ainda não estou vivendo, não estou desfrutando da excelência sobre a minha vida. E eu quero dizer para você, aproveite desse tempo que começa hoje. Aproveite esse Kairos, um tempo decisivo e oportuno, para que você entre, para que você mergulhe, para que você desfrute da excelência do Senhor sobre a sua vida. Eu creio que pode descer a excelência de Deus, o Espírito da excelência de Deus sobre a sua vida e trazer resultados excelentes sobre a sua vida. E no final desse ano você declarar, eu vivi um ano de excelência. Eu vivi um ano acima da tempestade. Eu vivi um ano acima da crise. Eu vivi um ano acima das incertezas. Eu vivi um ano acima da insegurança. Assim como as águias voam acima da tempestade, porque elas sabem que tem um sol que está brilhando lá em cima. E elas levantam, alçam voo, passam por aquelas nuvens, por aquela tempestade e ficam acima da tempestade. Eu creio também que, embora estejamos vivendo esse tempo de crise, tempo de incertezas, eu creio que Deus pode te levar a voar em lugares altos. Deus pode te levar a lugares que você esteja acima da crise, acima das incertezas, acima dos problemas, e te dar um ano excelente em nome de Jesus. Agora depende de você querer viver, voar, caminhar em lugares baixos, no vale, ou querer alçar voo nesses lugares altos que Deus tem para a sua vida. E os místicos, por exemplo, eles sabem da importância de um novo mês que começa, de uma nova estação que começa. Talvez você já tenha visto isso, e eles organizam ali, eles espalham ali a sua falsidade mística, a sua teoria falsa em cima das estações e em cima dos meses. E nós, muitas das vezes, que somos donos disso, herdeiros, porque o nosso Pai quem fez, quem criou os dias, as semanas, os meses, as estações, nós, muitas das vezes, não usamos isso ao nosso favor. E os místicos, que não têm propriedade nenhuma sobre o tempo, muitas das vezes usam o tempo ao seu benefício, ao seu favor. E eu quero convidar você a usar o tempo de Deus ao seu favor. Deus te deu governo, domínio sobre o tempo. Você não pode ser liderado, governado sobre o tempo, mas você precisa governar o tempo. Você precisa só ser orientado pelo tempo, mas o governo é seu, a liderança é sua. Não se permita ser liderado pelo tempo. Cada vez que você diz que não deu tempo de você fazer uma coisa, fazer outra. Cada vez que você perde tempo, se distrai, perde o foco na sua vida, você está permitindo que o tempo exerça autoridade sobre você e te governe. Mas Deus te deu poder, autoridade para você governar o tempo. O tempo existe só para te orientar, só para te nortear. Mas você precisa governar o seu tempo. Você precisa liderar o tempo que Deus te deu. O Kairos, o tempo decisivo e oportuno de Deus sobre a sua vida. E essa é a primeira viração em 2016. Começa agora uma nova fase, um novo ambiente, um novo clima dentro desse ano.
E ele começa dentro de um tempo também muito especial, muito ímpar. Não sei se você já ouviu falar, esse ano de 2016 é o tempo do jubileu lá em Israel. Quem já ouviu falar sobre isso aí? 2016 começou o tempo do jubileu em Israel. E eu vou te explicar o que é o tempo do jubileu. Lá no livro de Levíticos, capítulo 25, não precisa abrir, mas sugiro que você anote, que você leia depois, confira o que eu estou te falando. Deus dá uma direção para Moisés, Deus fala com Moisés acerca de algumas coisas. E Deus dá uma instrução para Moisés e fala com ele: Moisés, eu quero que o povo plante durante 6 anos na terra. Mas no 7º ano eu quero que o povo não plante mais. Deixe a terra descansar no 7º ano. Passe o ano todinho, o 7º ano sem plantar. E depois que terminar o 7º ano, aí começa um novo ciclo. Aí vai começar de novo plantar. Mais 6 anos plantando sobre a terra. E no 7º, deixa a terra descansar de novo. E esse ciclo se chama Shemitah. É o tempo que planta durante 6 anos sobre a terra. E no 7º ano, deixa a terra descansar. É o Shemitah. Então lá em Levítico 25, Deus completa para Moisés: quando acontecerem 7 ciclos de Shemitah, 7 ciclos desses de 7 anos, quem é bom de matemática vai saber que 7 vezes 7 é 49. Quando acontecerem esses 7 ciclos, após esse ciclo, chega o 50º ano, o ano número 50. E no ano de número 50, eu dou o nome, eu batizo esse ano de ano do jubileu. Então é o ano do jubileu. E o que é que acontece no ano do jubileu? E 2016 completou esse tempo, essa contagem. É o 50º ano, é o ano de número 50 lá em Israel, no calendário judaico. E o que quer dizer esse ano? A mesma instrução que Deus deu a Moisés. Ele direcionou algumas coisas. Por exemplo, quem tinha vendido terra, ou quem tinha perdido terra, alguém tinha se apossado, se apoderado, invadido a terra de alguém, ou comprado a terra de alguém. Nesse ano do jubileu, a pessoa recebe a sua terra de volta. É restituída das suas terras, das suas posses, dos seus bens. E não só ele, por exemplo, terra dos seus avós, terra dos seus pais, que foram perdidas ao longo do ano, ele vendeu, ou então pessoas tomaram, invadiram essa terra. No ano do jubileu, essas terras eram devolvidas aos seus verdadeiros donos, aos seus verdadeiros herdeiros. Uma pessoa, por exemplo, que estava endividada, e ela já não tinha mais terra para pagar, ela não tinha dinheiro, bens nenhum mais, animais, nada. Então, a única coisa que restava, ela dar a vida dela. Então, ele se vendia, ele se entregava para aquela outra pessoa como escravo, e ia trabalhar para aquela outra pessoa só em troca da comida, da alimentação, e virava escravo daquela pessoa. E no ano do jubileu, era o ano que aquela pessoa era liberta, era solta, e ela podia voltar para sua casa. E a sua família era restituída, porque na maioria das vezes o pai de família, o chefe, precisava ir embora, se vender como escravo e ficava anos fora. Mas no ano do jubileu era um ano muito esperado, era um ano que as pessoas aguardavam com muita intensidade, porque era o tempo de pessoas voltar para casa. E eu quero que você vá entendendo isso tudo, e eu quero que você vá comparando, contemporizando isso com a sua vida. Se você já começou a entender, você está vendo que esse vai ser o ano de restituição na sua vida. Esse vai ser um ano de famílias, de pessoas voltarem para casa, pessoas voltarem para a sua família física, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, e para a família de Cristo também, para os braços do Pai também. E o ano do jubileu também era um tempo onde as pessoas que tinham dívidas, a sua dívida era perdoada, as suas dívidas eram quitadas. Disso aí talvez você gostou, né? Está gostando do ano do jubileu, né? Está gostando de 2016, de ver as suas dívidas quitadas aí, sanadas, né? Mas é verdade. Se você devia alguma coisa por alguém, tinha comprado alguma coisa, e ainda estava pagando ou não estava conseguindo pagar, no ano do jubileu, não importava o tamanho dessa dívida, não importava com quem era, essa dívida era quitada, essa dívida era perdoada. Mas aí talvez você fale assim para mim: mas tá bom, pastor, esse ano do jubileu vale lá para Israel, vem do Antigo Testamento, Levítico, Deus falou para Moisés, isso não tem nada a ver com a minha vida hoje. Você que pensa, você se enganou, porque o jubileu, meu irmão e minha irmã, se você prestar atenção, aponta para Jesus. O jubileu é um tempo de graça.
Jubileu é um tempo de perdão. Jubileu é um tempo de misericórdia. Jubileu é um tempo de restituição. Jubileu é um tempo de restauração. Jubileu é tempo de reconciliação. Jubileu é tempo de reencontro. E quem mais que promoveu todas essas coisas na terra, se não foi Jesus, o nosso mestre? Por isso, jubileu não é tempo só dos judeus, não. Não é tempo só de quem mora lá em Israel, não. O jubileu não está restrito a eles, não. O jubileu está disposto lá, à disposição de quem crê. Talvez o judeu creia. Talvez as pessoas estejam vivendo naquele tempo, naquele país, em Israel, creiam e tenham acesso a essa realidade. Mas também está disponível para mim e para você. Esse pode ser o tempo do jubileu nas nossas vidas. Esse pode ser um tempo de restituição. Esse pode ser um tempo de perdão, de graça, de misericórdia. Esse pode ser um tempo de restauração. Esse pode ser um tempo de reconciliação e de recomeço sobre as nossas vidas. Está disponível para aqueles que creem. Por isso essa estação é tão importante. Porque começa no ano do jubileu. E só vai acontecer daqui a 50 anos de novo. E o jubileu aponta para Jesus. E nós temos vivido um tempo de favor, um tempo de graça, um tempo de perdão. Houve um grande jubileu que foi na primeira vinda de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, aproximadamente 2000 anos atrás. Foi um grande tempo de jubileu. Porque pessoas foram perdoadas, pessoas foram restituídas, famílias foram restituídas. Pessoas tiveram oportunidade de recomeço em áreas da sua vida. Esse foi um grande jubileu. E um segundo grande jubileu que vai acontecer vai ser na segunda vinda de Jesus. Quando Ele vier novamente, quando Ele vier nos encontrar novamente. Vai ser outro tempo de grande jubileu. Mas eu quero que você entenda que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para morar com o Pai. Mas Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou parte dele, Ele deixou a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo hoje traz esse tempo sobre as nossas vidas. Nós vivemos hoje, graças à cruz, graças ao sangue derramado, graças a Jesus que foi entregue na cruz do Calvário. Nós vivemos hoje o tempo do jubileu permanente nas nossas vidas. O tempo do favor de Deus, o tempo da graça de Deus, o tempo do perdão de Deus. Mas muitas das vezes não desfrutamos disso. E hoje eu quero te convidar a aproveitar esse tempo. Hoje é o aniversário do jubileu. Esse ano é o ano que o jubileu faz aniversário, um novo ciclo, 50 anos. E eu quero te convidar a aproveitar esse ano da excelência para você viver essa realidade. Eu quero desafiar você a aproveitar essa estação do outono, esses meses que estão por vir, aproveitar esse Kairos, esse tempo decisivo e oportuno e desfrutar dessa realidade, desfrutar do favor de Deus, desfrutar da graça de Jesus e desfrutar do perdão do Deus Pai sobre as nossas vidas. Porque é isso que Ele tem para mim e para você nesse tempo excelente sobre as nossas vidas. E uma das funções do profeta, eu já falei aqui com vocês. O profeta, ele tem algumas funções. Mas uma das principais funções é interpretar, discernir o tempo que nós estamos vivendo. E não só entender o tempo que nós estamos vivendo, mas também entender a voz e a vontade de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu tenho estado muito atento, tenho estado muito ligado em tudo que tem acontecido à nossa volta. A nível de Brasil, a nível de Rio de Janeiro, a nível de Macaé, a nível da nossa geração, a nível de comunidade de vida, a nível da sua vida, que é discípulo aqui na comunidade, que nós te acompanhamos os líderes, acompanhamos os discípulos através dos líderes, e eu tenho estado atento a esse tempo. Algumas pessoas comentaram comigo nas últimas semanas assim, te percebi um pouco quieto, percebi calado, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não está não. Eu estou falando um pouco menos para ouvir um pouco mais, e conseguir discernir com clareza a voz, a direção de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero te mostrar uma coisa. Abra sua Bíblia aí no livro de Joel, por favor. O profeta Joel é um livro pequeno, tem só 3 capítulos. Vem depois de Daniel, Oséias, aí chegou Joel. Depois de Joel vem Amós. Se você tiver encontrado Amós, volta um livro que você vai encontrar o livro de Joel. Pode ir lá no capítulo 1.
você encontrou, olha aqui para mim. Está começando agora um novo tempo, um novo Kairos, tempo oportuno e decisivo de Deus. E nesse tempo Deus vai te dar uma oportunidade de viver o jubileu, de viver a graça, de viver o perdão, de viver a restituição, de viver a restauração, de viver o recomeço sobre a sua vida. Porque quando um tempo termina, junto com ele, algumas coisas, algumas situações terminam também. E quando um novo tempo começa, junto com ele também começa, inicia algumas oportunidades, alguns recomeços também na nossa vida. E eu quero que você entenda que esse é um tempo de Deus para você. Esse é um tempo de Deus para a sua família. Esse é um tempo de Deus para o Brasil. Esse é um tempo de Deus para o Rio de Janeiro. Esse é um tempo de Deus para Macaé. Esse é um tempo de Deus para a comunidade de vida. Esse é um tempo de Deus para mim e para você, querido. E nós não podemos abrir mão de viver e desfrutar desse tempo. Você crê nisso, amém? Que é chegado um tempo de Deus na sua vida? Então erga sua mão, aplauda ao Senhor, celebra Ele. Comece a agradecer a Ele por esse tempo, pelo favor, pela graça, pelo perdão. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. E o favor, a graça de Deus é traduzida em favor imerecido. Favor imerecido. E talvez hoje você possa se identificar com isso e falar, mas eu nem mereço esse tempo. Eu nem mereço essa oportunidade na minha vida. Mas não é questão de merecimento, é questão de graça. É favor imerecido. Já foi conquistado na cruz do Calvário. O sangue já foi derramado. E você, querendo ou não, é herdeiro da graça do Senhor. E eu espero que você queira ser herdeiro da graça do Senhor, sim. Joel capítulo 1. Quero que você olhe comigo aqui no versículo 1. Depois que a gente terminar de ler essa parte aqui, não fecha. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Joel, que eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Após interpretar, discernir esse tempo que nós temos de vida, a nossa nação, estado, cidade, desde o ano passado, Deus tem mostrado, direcionado, e nos direcionou que esse seria o ano da excelência. Mas isso vai contrário ao ambiente que estamos vivendo, o que a TV está noticiando, e o que a gente está experimentando. Como que vai ser um ano excelente no meio de uma crise, no meio de tantas incertezas, no meio de tanto desemprego, no meio de fome, no meio de tanta coisa ruim que está acontecendo, como que vai ser um ano excelente, um ano da excelência? Sabe, queridos, a gente não fala só do presente. Deus libera, anuncia para as nossas vidas o amanhã, o futuro. E por mais que hoje estejamos passando por um tempo, por um processo complicado, mas eu creio, eu tenho orado e creio, que vai chegar esse tempo sobre as nossas vidas. Vai chegar no final do ano e a gente vai poder dizer que a gente viveu um tempo de excelência nas nossas vidas, sim. Talvez até continue até o final do ano a crise política, econômica, financeira, o comércio continue ruim, as indústrias também. Eu oro para que melhore, mas talvez continue assim. Mas existe a questão que eu falei com você agora há pouco. Deus vai nos levar a voar em lugares que estejam acima dessas tempestades, que estejamos acima dela e tenhamos governo, tenhamos poder, domínio sobre essas coisas. E elas não vão poder exercer influência sobre as nossas vidas. Vamos ler aqui comigo no versículo 1 do capítulo 1 de Joel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, os velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora, adianta um pouquinho comigo, vai lá no versículo 19. Pula esses versículos aí e vai no 19, ainda do capítulo 1. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos, e virou deserto. Nós estamos aqui diante de uma realidade, a qual o profeta Joel narra. Ele viveu no tempo
de 835, esse momento aqui, 835 anos antes de Cristo. Esse aqui era um tempo que ele estava narrando a história lá do reino de Judá, Israel, mas o reino do sul, porque Israel estava dividido em duas partes, norte e sul. Então, Joel, profeta dentro do reino do sul, narra uma história onde a gente pode ver calamidades, problemas, tristeza. Ele vivia no tempo do rei Joás, e esse rei é um rei famoso, talvez você até o conheça, porque ele assumiu o reinado de Judá com 6 anos de idade. Então é um rei muito famoso. E o profeta Joel vive exatamente nesse tempo. Lá em Israel, especificamente em Judá, no tempo do rei Joás, e em torno de 835 a.C., é quando ele lê, ele enxerga essa situação aqui no povo de Israel. E eu não sei se você lendo aqui conseguiu identificar algumas coisas. Eles também viviam um tempo de instabilidade. Eles também viviam um tempo de incertezas. Eles também viviam um tempo de ameaças. Quase 3.000 anos atrás, mas Israel também vivia naquele tempo um tempo de crise e de calamidade. A fome estava assolando a vida deles. A seca tinha alcançado a cidade de Israel. Não chovia, uma estiagem. E o que tinha sobrado, o que a seca deixou sobrar? O gafanhoto veio e comeu. Mas não foi só o gafanhoto, nós lemos. Foram 4 tipos, 4 níveis de pestes de gafanhoto diferentes. O gafanhoto cortador chegou e comeu, por exemplo, o tronco da árvore. E o que esse gafanhoto deixou, talvez ali, um pedaço das folhas, um pedaço dos frutos que caíram. O próximo gafanhoto migrador chegou e comeu também. O que o gafanhoto migrador deixou de resto, de sobra, o devorador veio e comeu o restante. E quando não restava praticamente mais nada, o destruidor veio e comeu o que sobrou. E como se não fosse o suficiente, depois o fogo veio e tornou em cinzas aquilo que sobrou de resto que os gafanhotos haviam deixado. Então eles viviam um tempo de total instabilidade, de total incerteza, de total ameaça. Um tempo de crise e de calamidade também. E talvez a gente pode começar a ver a semelhança que esse texto, que essa história tem com a nossa nação hoje. Com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com o Macaé, por exemplo. Um tempo de crise, um tempo de calamidade. E se você olhar a semelhança, a gente se aprofundar, você vai ver. Em 2014, mais ou menos, final de 2014, 2015, nós vivemos um tempo de grande estiagem, sim ou não? Passou meses e meses sem chover. Principalmente no Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, foram estados que foram assolados pela seca. Em momentos que pessoas não tinham nem água para beber, nem para as suas necessidades pessoais. Uma grande estiagem veio sobre o Brasil. E há quase 3.000 anos atrás, uma grande estiagem também veio sobre Israel. E quando você começa a comparar, se aprofunda ainda mais e busca essa semelhança, você vai ver. Além da seca, além dessa estiagem que nós vivemos nesse tempo, veio algumas pestes de gafanhotos, roubando, corrompendo, destruindo a plantação, a fonte de renda, de sobrevivência daquela nação. Você está entendendo? Você está vendo a semelhança do tempo que nós estamos vivendo? Onde gafanhotos estão espalhados pelo nosso país, gafanhotos estão espalhados pelo nosso estado, gafanhotos estão espalhados pela nossa cidade, e estão comendo, destruindo, roubando, corrompendo, destruindo, não hoje a nossa plantação, mas o nosso sustento também, a nossa fonte de renda. A Petrobras foi roubada, o BNDES foi roubado, e todos os setores que você possa imaginar não ficaram imunes, foram roubados por esses gafanhotos, pelo cortador, pelo migrador, pelo devorador, cada um em sua área, muitos com estudos, eleitos pelo povo, outros através dessas pessoas que foram eleitas pelo povo, outras através de oportunidades que confiaram oportunidades para elas melhorarem alguma coisa, mas vieram para piorar. Mas a questão é que bobearam com a sua safra, bobearam com o seu campo, e os gafanhotos invadiram a sua seara e devoraram tudo. A seca, a estiagem é um sinal de Deus. Esses gafanhotos que estão comendo a nossa plantação é um sinal de Deus sobre as nossas vidas, para um determinado tempo que nós estamos vivendo em nossa nação. E não fomos os únicos que viveram,
podemos ver várias vezes na Bíblia. Eu separei aqui uma história, mas podemos ver várias vezes na Bíblia histórias como essa se repetindo ao longo do tempo. Não precisa abrir. Eu vou ler para você, mas pode anotar. Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Se você quiser entender por que essa seca, por que esses gafanhotos, por que esses acontecimentos sobre as nossas vidas, Ezequiel 14, 13 diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, eu estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do seu pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Está entendendo? Por várias vezes Israel, Judá ou Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, e outros povos, outras nações tementes ao Senhor, se desviaram do Senhor, desviaram o seu foco, o seu coração do Senhor. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o contrário disso, o inverso disso, quer dizer que infeliz, desgraçada é a nação que não tem o nosso Senhor como Deus. E nós, muitas das vezes, permitimos que esses gafanhotos entrassem na nossa plantação. Nós permitimos, demos lugares, ao passar das gerações, que outros deuses fossem assumindo o trono do nosso país. Que outros fossem tentando governar o nosso país. Mas o nosso país é um país separado, escolhido pelo Senhor. É uma nação santa, que é de propriedade do Senhor. E Ele foi dando corda, Ele foi permitindo isso acontecer. Os jovens se desviando, os anciões se desviando, as pessoas se corrompendo, o coração se endurecendo e afastando a cada dia mais do Senhor. Mas chega um tempo que Deus diz assim: chega, basta. Agora é um novo Karóis. Agora começou um novo tempo. Um tempo decisivo, um tempo determinante. E Deus começou esse tempo agora no Brasil. Deus começou esse tempo no Rio. Deus começou esse tempo em Macaé. Saudável, gostoso, prazeroso esse tempo não é. Mas nós precisamos passar por esse processo. É importante que a gente passe por esse processo. Mas eu posso te garantir que o resultado desse processo vai ser espetacular nas nossas vidas. Vai ser excelente. Excelentes resultados virão sobre o Brasil, sobre o Rio, sobre Macaé, sobre a minha vida, sobre a sua, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Excelentes resultados. Por isso está vindo um tempo excelente. Por isso é o ano da excelência do Senhor sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O processo pode ser complicado, mas a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Então não adianta fugir. Não adianta fugir, porque nós estamos em meio a esse processo. E o Deus que começou, Ele vai completar, Ele vai concluir. O Deus que começou essa obra, Ele vai terminar, porque Ele é o nosso Deus. Dá uma olhada agora aí no capítulo 2 de Joel. Capítulo 2, versículo 16, para eu te mostrar uma coisa. O profeta, ele não traz só um problema. Ele não traz só a situação, a calamidade. Ele não só expõe, porque talvez hoje você possa dizer assim: poxa pastor, mas quer dizer que a culpa do que está acontecendo no Brasil é minha? Sim, a sua também é nossa. É minha e sua. Nós dividimos, nós compartilhamos dessa responsabilidade do que está acontecendo hoje. Os nossos pais são responsáveis por isso. Os nossos avós são responsáveis por isso. Mas nós temos também um Karóis, um tempo decisivo, uma oportunidade de mudar, de transformar essa situação. E o profeta, ele não traz só o problema, o caos, mas o profeta, ele também é usado pelo Senhor para anunciar a direção da solução e profetizar também os resultados. Olha comigo aqui na estratégia que Deus deu ao profeta Joel, e nós já temos adotado essa estratégia, e eu quero te chamar a participar dessa estratégia e aumentar, potencializar essa estratégia. Olha comigo aqui no versículo 16, o que Deus disse ao profeta: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, mesmo os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, é o quarto íntimo lá do noivo na noite de núpcia, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, ou seja, desde a varanda, desde a entrada até o altar, o principal lugar.
e orem, e orem. E presta atenção como Deus disse ao profeta que tinha que orar. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, que é a vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E eu não sei se você tem visto, hoje eu vi Barack Obama comentando acerca da crise do Brasil. Os jornais de todos os países do mundo estão noticiando a crise do Brasil, a guerra, a instabilidade, a incerteza que está aqui. Alguns líderes de nações falando que se precisar o exército está à disposição dos governantes para entrar com uma guerra sobre o Brasil. E talvez não digam isso em rede nacional, não digam isso na mídia, mas lá por trás talvez estejam dizendo assim: Brasil, aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus, Brasil? Mas eu creio, meu irmão e minha irmã, que eles hão de ver o nosso Deus. Hão de ver o nosso Deus quando o resultado chegar nas nossas vidas. Quando Deus tirar esses gafanhotos, esses ladrões, esses corrompedores da nossa geração, do nosso país. Mas não só a nível de governo, não. Nas nossas vidas, na nossa sociedade. Dentro da nossa própria casa, no nosso próprio trabalho, do nosso caráter. Não estou falando só de governo, não estou só acusando, não. Porque as pessoas que assumem o governo saem do meio da sociedade. E as pessoas que estão na sociedade vêm de famílias, estão sendo educadas de formas erradas nas famílias, estão vivendo de forma errada na sociedade e chegam no poder de forma errada. Mas o nosso Deus há de mudar essa situação. Então a direção que Deus deu a Joel, e eu me aproprio dessa situação, e não somos só nós. Milhares e milhares de igrejas no Brasil hoje têm recebido essa direção do Senhor. Orar, clamar, como foi falado aqui na abertura para o Tiago, na oração pelo pastor Marcos. Se o povo que se chama pelo meu nome, só pelo meu nome, ou seja, atende só a mim, se humilhar, orar, clamar, eu ouvirei o seu pedido, as suas orações, o seu clamor. E a direção é exatamente essa: congregai o povo. Traga o povo para a igreja, leva a igreja para o povo, leva a igreja na casa das pessoas. E pela graça do Senhor nós temos vivido essa realidade. Temos trazido as pessoas para a igreja e temos levado a igreja também para as pessoas. As nossas células levam as igrejas para a nossa sociedade, para as casas, para as famílias. Nós temos um projeto chamado Casa de Paz, onde nós levamos a igreja para as pessoas. E é essa direção: congregai o povo, tragam o povo para estar em congregação. E depois, peça a eles que eles se santifiquem. Peço para eles que eles se preparem. Peço para eles que estejam prontos, segundo aquilo que eu quero fazer. Ajuntem todos, os anciões, aqueles que estão mais velhos, os filhinhos e mesmo os que mamam. E talvez você possa dizer assim: mas eu estou muito ocupado, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para participar desse propósito de orar. Mas aqui tem uma expressão: mesmo o noivo que acabou de casar, está lá na sua noite de núpcias, está lá na recâmara, no quarto particular, na sua noite de núpcias, saia desse quarto e venha se unir nesse propósito. Não importa qual seja a sua tarefa, não importa qual seja a sua ocupação, esse é o momento de orar pelo Brasil, pelo Rio, por Macaé, pelas nossas vidas, pela nossa geração. Esse é um tempo de clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, do seu povo, e que entre com provisão. É um tempo dos ministros orarem, é um tempo dos sacerdotes orarem, e um tempo do povo fazer como nós temos feito, fizemos aqui hoje mais uma vez, com sinceridade, com transparência. Rasgar não as suas vestes, mas rasgar o seu coração diante do Senhor. Estar de joelhos, derramando as suas lágrimas e clamando pela misericórdia, pelo jubileu, pela graça, pelo perdão, pela restituição, pela restauração do Senhor sobre as nossas vidas. E a nossa oração precisa ser essa: Senhor, traga esse jubileu sobre o Brasil. Traga o jubileu sobre o Rio, sobre Macaé, sobre a minha vida, sobre a nossa geração, sobre a minha família. Traga esse tempo sobre nós, Senhor. E o Senhor, Ele se encarrega em cumprir aquilo que nós pedimos. Cabe a nós cumprir os princípios, as vontades do Senhor. E cabe a Ele realizar os milagres sobrenaturais sobre as nossas vidas.
Eu creio que vai chegar esse tempo sobre as nossas vidas. Eu creio que vai chegar esse tempo sobre as nossas famílias, o nosso trabalho, as nossas vidas, a nossa nação de uma forma geral, o estado do Rio, a cidade de Macaé. E esse tempo vai chegar através do nosso clamor, através das nossas orações. E olha aqui, vamos ver o resultado comigo aqui rapidamente. O resultado desse clamor, o resultado dessas orações, o resultado de cumprir esse propósito, essa direção que Deus nos mostra. No capítulo 2, logo no versículo 18, logo abaixo, olha o que diz. Então o Senhor se mostrou zeloso de sua terra e compadeceu-se do seu povo. Está entendendo? À medida que nós orarmos, à medida que clamarmos pela sua presença, pelo seu poder sobre as nossas vidas, o Senhor vai se mostrar zeloso sobre nós e vai se compadecer de nós e vai liberar esse tempo de jubileu, esse tempo de graça, esse tempo de favor, esse tempo de amor, de restituição, de reconciliação sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? E sobre a vida desses que creem nessa palavra, nessa direção, sobre a sua vida que crê que essa é uma interpretação de uma história de 3.000 anos atrás, mas que o Senhor pode usar como parábola, como exemplo, como referência, como pauta para mostrar o que está acontecendo hoje na nossa vida. Se você crê nisso, toma posse dessa palavra. Olha a promessa que o Senhor tem sobre a sua vida. Ainda aqui no capítulo 2, lá no versículo 23, leia comigo, presta atenção. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Em outras palavras, povo de Sião. E eu já quero me antecipar e contemporizar. Alegrai-vos, pois, povo do Brasil, povo do Rio, povo de Macaé, povo da comunidade Vida. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer, como em outro tempo, outrora, a chuva temporã e seródia. A chuva na quantidade certa e no tempo certo. E as eiras se encherão de trigo. Os lugares que guardam trigo, que é o sustento da sua vida, vão ficar cheios. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas não só pelo gafanhoto, por todos eles. Pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que estou no meio de Israel, que estou no meio do Brasil, que estou no meio do Rio de Janeiro, que estou no meio de Macaé, que estou na comunidade Vida, que estou na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, e que eu sou o seu Deus, e não há outro, que o meu povo jamais será envergonhado. Essa é a promessa do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. Um tempo de perdão, um tempo de graça, um tempo de favor, de misericórdia, de restituição, um tempo de reconciliação. Foi o Senhor quem prometeu: restituirei a vocês os anos que foram consumidos. O Senhor vai restituir na minha e na sua vida os anos que foram consumidos, aquilo que as pessoas roubaram de nós, aquilo que nós jogamos fora, aquilo que nós perdemos. O Senhor vai restituir sobre as nossas vidas. E esse tempo virá sobre a mim e sobre a sua vida. Um tempo de restauração, um tempo de restituição, um tempo que o Senhor vai derramar a justa medida, em quantidade certa e no tempo certo sobre as nossas vidas. Você que crê nisso, recebe essa palavra. Eu te convido a erguer a sua mão e aplaudir ao Senhor e celebrar Ele por esse tempo, por essa promessa que está sobre a mim e sobre a sua vida. Um processo difícil, mas nós temos a promessa do resultado. Resultados excelentes virão. O Senhor vai nos restituir. O Senhor vai derramar chuva em quantidade certa, em medida, em tempo certo sobre nós. O Senhor vai fazer as eiras se encher de trigo,
e os lagares se transbordarem de vinho e de óleo. O Senhor está dizendo, tudo que for do seu sustento, da sua provisão, da sua necessidade, eu vou te entregar novamente. Vai ser um tempo de restituição, um tempo de perdão, um novo tempo que começa sobre as nossas vidas. E esse tempo virá sobre as nossas vidas, sobre o Brasil, sobre o Rio e sobre Macaé. E não é só, não se restringe a isso. Preste atenção, em um tempo que vai começar após esse período de restituição. E é uma promessa que também está sobre as nossas vidas, sobre o Brasil. Olha no versículo 28. E acontecerá que depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. O processo está sendo difícil, meu irmão, minha irmã. Mas vai chegar um tempo sobre as nossas vidas que nós vamos dizer que valeu a pena cada etapa, cada parte desse processo difícil sobre as nossas vidas. Porque o Senhor vai nos restituir, que o Senhor vai trazer a provisão sobre as nossas vidas. O Senhor vai renovar e depois de tudo isso, o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre o Brasil. O Senhor vai derramar o Espírito sobre o Rio, sobre Macaé, sobre as nossas famílias, sobre a comunidade de vida. E nós vamos viver um maravilhoso tempo, um excelente tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. E eu quero te pedir encarecidamente que você não perca essa palavra, não perca essa direção, essa mensagem que o Senhor traz hoje sobre a sua noite. Essa é uma mensagem que não é só para servir ao longo dessa semana para você, não. É algo para te orientar nesse mês de março, nos próximos que estão por vir, na estação do outono, nas próximas que estão por vir. Essa é uma palavra para te orientar ao longo desse ano de 2016. Para você entender, discernir comigo o tempo que nós estamos vivendo. Esse é um tempo que o Senhor se levantou contra o migrador, contra o gafanhoto, o cortador, o devorador, o migrador. Esse é um tempo que o Senhor se levantou contra a seca, contra a estiagem. Esse é um tempo que Deus tem se levantado contra os deuses que querem tomar o trono do governo do Brasil. O processo vai ser difícil, ele precisa abalar a economia, ele precisa abalar o governo, ele precisa trazer estabilidade mesmo em todas essas áreas. Mas vai chegar um tempo que o Senhor vai mudar essa situação. E como eu falei com vocês do jubileu e da águia, preste atenção, a crise está lá fora. É um tempo de crise para as pessoas que estão lá fora. 2016 pode ser um tempo de crise, de incerteza para o governo e para as pessoas que dependem daquilo lá. Pode ser um tempo de crise, de incerteza para a indústria, para o comércio e para as pessoas que têm essas coisas como seu Deus. Mas 2016 não vai ser um tempo de crise, de incerteza para mim e para você. 2016 é o tempo do jubileu para mim e para você. É o tempo da graça, é o tempo do amor, é o tempo do perdão, é o tempo da restituição, é o tempo da reconciliação, é o tempo da restauração, é o tempo do recomeço, enfim, é o tempo excelente do Senhor. Vai ser o ano da excelência sobre as nossas vidas, porque nós vamos voar e nós vamos viver acima da tempestade, nós vamos estar acima do problema, acima da crise. É aonde o Senhor quer nos levar. O ministério vai estar cantando uma canção e eu quero orar com você. Quero orar com algumas pessoas que se identificaram com essa palavra, que creem, que acreditam e que querem cooperar com essa direção que o Senhor nos dá hoje. Eu quero orar para que nessa estação comece um novo tempo sobre a sua vida. O tempo do jubileu, o tempo da graça, do favor do Senhor em sua vida. Eu quero orar com você para declarar que vai ser um tempo de restituição, um tempo de favor de Deus com você. Eu quero orar com